Muito bem, bom dia a todos. Nós estamos mais uma vez com a nossa escola bíblica virtual. Que alegria ter aí a sua participação no Facebook. Pedimos que você compartilhe esta aula com outras pessoas para que também mais pessoas sejam alcançadas com esta aula que é hoje muito interessante também, como todas as outras. Então, Deus te abençoe. A nossa oração é que Deus use essa ferramenta para ajudar em nosso crescimento. Pastor Adenauer, bom dia. E ele pode, então, seguir apresentando, inclusive, os professores, se desejar, ou então, cada momento, fazendo a apresentação, a gente vai para a nossa aula. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Bom dia, pastor Neemias, bom dia a todos os amigos, irmãos que estão nos assistindo aqui na sala e também no Facebook. Que Deus abençoe a todos. Bem. É sempre uma alegria muito grande. Hoje nós temos como professores pastor Dagoberto, a professora Kátia, temos também a Jamilie e são esses, não é isso? Pastor Marcelo hoje não vai lecionar, está aqui para nos ajudar. Uma alegria enorme estar aqui para nós, mais uma vez, então, termos esse momento de estudo da palavra do Senhor. E o tema da lição hoje é oração como refúgio. Excelente lição. A gente precisa sempre saber que a gente tem esse refúgio, que é o refúgio da oração. É o local seguro e foi escrita pelo pastor Gelson Gonçalves Sardinha. Então, vamos começar pensando, queridos, o que é a oração. Na verdade, a oração é quando nós nos comunicamos com o nosso Deus, quando nós nos comunicamos com o nosso Senhor. E é muito bom quando isso acontece. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós somos atingidos por ela. O Senhor fala ao nosso coração por meio da sua palavra. Quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós ouvimos a pregação da palavra, o Senhor vai falando aos nossos corações. E a oração é o momento do nosso retorno. É quando nós retornamos ao Senhor, é quando nós falamos com o Senhor. E uma coisa que é incrível é que quando nós falamos com o Senhor, mesmo na oração, o Senhor também fala conosco. Então, a oração ela é uma via de mão dupla, a oração é uma conversa. É quando nós nos colocamos diante do nosso Deus, reconhecendo que servimos a um Deus vivo, pessoal, que se importa conosco, que se interessa por nós, por nossa situação. E aí, ele quer relacionamento conosco. Que coisa boa, então, nós termos essa possibilidade, esse privilégio de nos achegarmos diante do Senhor, falando com Ele, e fazemos isso por meio da oração. E na lição, o autor ele invoca uma situação bastante peculiar e elucidativa que aconteceu, então, durante o reinado de Salomão. Então, diz aqui, Deus se apresentou a Salomão e disse, ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o texto do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 14. Então, mesmo quando o povo, no caso aí o povo de Israel, o povo para quem foi primeiramente dirigida essa palavra, mesmo quando o povo passa por situações dificílimas, crises socioeconômicas,
mesmo quando o povo atravessava tragédia, e é bom a gente saber disso, o povo de Deus sempre passou por lutas, sempre enfrentou dificuldades, nunca foi isento de nada disso. O fato de nós sermos povo de Deus não nos isenta das lutas, das dificuldades, e isso precisa ficar bem claro para a gente não ter decepções infundadas. Então, nós vamos sim passar por lutas, mas nesse momento, a recomendação de Deus era para que o povo se humilhasse e clamasse a Ele, e orasse a Ele, e pedisse a Ele. Então, é muito bom sabermos que, quando está tudo complicado, está tudo num turbilhão, qual é o nosso recurso? O recurso é orar, clamar ao nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Então, eu já passo a palavra para o próximo professor, que é o pastor Dagoberto. Ok. Mais uma vez, obrigado, agradeço a oportunidade, já cumprimentamos todo mundo, e o meu ponto é, na verdade, o número 1 aqui e o 2. Oração é refúgio por meio da fé. Nós estamos num tempo em que precisamos, na verdade, temos a oportunidade do próprio Deus para a oração. Deus colocou todo mundo em suas casas, permitiu, né? Vamos dizer assim, a vontade permissiva de Deus com esse vírus é que todos estejam em comunhão com Ele. Não adianta ficar em comunhão com negócios, atividades, a não ser o indispensável, porque, na verdade, Deus quer que nós estejamos em oração com Ele, em comunhão com Ele. E nada melhor, meus irmãos, do que pensar na própria palavra de Deus acerca da oração. Então, eu estarei com o texto na tela e não vou aparecer muito, eu não quero aparecer muito aí, e sim a palavra de Deus. O irmão, o anfitrião, vai poder interromper a qualquer momento que quiser, né? Mesmo se quiser desses 15 minutos que eu tenho, para algum comentário, mas eu estarei colocando texto na tela, texto. Tá? Oração é refúgio por meio da fé. Vou colocar um texto aqui agora. E nós vamos meditar sobre, na verdade, esse texto. Amém? Apareceu aí já para os irmãos? Já? Ok. Então, aí está, sobre oração. Oração é refúgio por meio da fé. E o comentarista fala que fé não é só conhecimento no intelecto, é muito mais. É viver seguramente no transcendental. Eu fui buscar sobre esse adjetivo, adjetivo capaz de transcender. O que é transcendental? Capaz de transcender, que transcende, que ultrapassa, excede, indo além do normal, transcendente. Então, o Salmos 91, nós temos esse texto maravilhoso que fala: não te assustarás do terror noturno, Facebook há muito tempo, se tivesse, nem ajudar, da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Meus irmãos, não é teoria essas palavras, né? É a nossa fé. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que vivemos, que as pessoas estão assustadas, nós precisamos levar essa palavra às pessoas que, na verdade, estão sem fé,
estão andando para lá e para cá, estão preocupados com o tempo, com os negócios, com as atividades, estão pensando em voltar, e nós não temos certeza se o mundo voltará a ser o que era. Não é verdade? Então, oração é refúgio por meio da fé. A fé não é só conhecimento do intelecto, é muito mais, é viver seguramente no transcendental. Nós vamos ver, fé insiste em conhecer a razão para as ações de Deus. Fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus. E eu me lembrei de Jonas e de Abraão. Então, nós vemos aqui o texto, Jonas orou no ventre do peixe. Eu separei alguns versículos, o 1, o 2, o 7 e o 10, para que pudéssemos meditar. Aqui está. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Meus irmãos, eu creio que essa situação é transcendente. Alguém no ventre de um peixe, sem a menor chance de viver novamente, porque ali certamente ele seria o alimento desse peixe, e o material seria, na verdade, consumido pelos ácidos, e esse homem viveu transcendente nesse peixe, dentro do ventre do peixe. E o Senhor fez o peixe vomitar na terra. Abraão, não vamos entrar em mais detalhes, porque tem outras situações teológicas desse texto, mas vamos apenas pensar em oração. Abraão saiu para uma terra que não conhecia. E Deus lhe pediu o que ele mais amava, o seu filho. E Abraão foi no transcendental, para o desconhecido. E, ao chegar lá no Monte Moriá, Deus lhe pede o seu único filho, o que ele mais amava, e é crer no transcendental. Abraão ali transcendeu, na verdade, tudo que existia de conhecimento de Deus, né? Uma outra situação que pensamos é Jesus, homem. Ele ficou mais forte depois da oração, porque sabemos que Jesus foi crucificado como homem. Ele sentiu todas as aflições como homem, né? Quando ele ressuscita então como Deus. E aí está o texto. E ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E, levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. Meus queridos irmãos, quantas pessoas estão dormindo de tristeza nessa época de pandemia? Quantas pessoas estão tristes, amargurados porque perderam um parente, perderam um ente querido? E nós precisamos ensinar essas pessoas o transcendente. Então, oração é refúgio por meio da fé. Por meio da fé. Não é conhecimento
Não é só conhecimento no intelecto, é muito mais, é viver seguramente no transcendental. Oração é refúgio por meio da adoração. É o meu segundo tópico, meu segundo ponto. E nesse tópico, adoração, nós ficamos imaginando e lembramos de uma pessoa que adorou, a mulher cananeia, que teve fé, humildade e adoração. Separei alguns textos aqui. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Falou para ela, né? E ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: Ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Que maravilha, meus irmãos, nós pensarmos exatamente que a fé, ela é capaz de fazer isso. A fé é capaz de nos levar para adorar. Adorar. E é o que nós precisamos fazer, na verdade, nesse tempo. Nós precisamos adorar. Adorar, porque Deus nos dá, então, a chance de estarmos adorando nesse tempo de pandemia. E interessante, meus irmãos, que nós temos uma experiência, eu e a Denise. Nós pedimos a Deus que pudéssemos adorá-lo, que pudéssemos estar num momento íntimo com Ele. E interessante, queremos compartilhar com os irmãos isso. Deus, vez por outra, tem nos despertado às 3h da manhã. 3h da manhã. Primeira vez eu falei: Senhor, 3h da manhã, e o sono vai embora. O sono vai embora. Eu digo: não, é coisa... A nossa fé, né, não é tão grande assim. E aí não teve jeito, despertamos, e ela também desperta. E nós nos recostamos na cama para orar. Meus irmãos, que momento maravilhoso! Que momento maravilhoso nas nossas vidas. Nos emocionamos, o Espírito Santo nos emociona. E nós podemos, então, ter essa comunhão com o Pai de forma maravilhosa. Eu creio, meus irmãos, que Deus está nos preparando, está preparando o seu povo. Não sabemos quando o arrebatamento virá, mas é o que a igreja está esperando. Nós, batistas, não marcamos datas, não fazemos previsões escatológicas, mas pode ser hoje à noite o arrebatamento. O noivo pode vir essa noite. E aí? É preciso que as nossas lamparinas estejam com azeite, para que não ouçamos do noivo o que ele falou para as 5 nécias. Não vos conheço. Porque alguém que não tem comunhão com o outro não é conhecido da outra pessoa, é lógico. E precisamos ter comunhão com o nosso Deus. Esta é a grande oportunidade da humanidade. Houve até um cacófono aí, mas é a oportunidade que temos para adorar a Deus, para estar em comunhão com o Pai, para que Ele nos ensine, para levar alguma coisa ainda àqueles que estão preocupados
estão dormindo na sua tristeza ou preocupados com o dia de amanhã, voltar ao seu corre-corre habitual. Que Deus nos abençoe. Obrigado, irmãos. Passo a palavra ao anfitrião. Obrigado. Amém. Muito bom, pastor Dagoberto. Eu já passo a palavra para os irmãos para ver se temos alguma pergunta, mas antes eu gostaria que o pastor Dagoberto nos falasse acerca desse texto que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E eu digo isso, pastor Dagoberto, porque, embora pareça alguma coisa meio assim óbvia, de que aquele que ora deve orar com fé, porque nós não estamos vendo a quem nós estamos orando, mas cremos que Deus está ouvindo a nossa oração, mas ainda assim é comum ouvir relatos de pessoas dizerem assim: eu não tenho essa fé, eu não oro porque não tenho fé. É possível alguém se aproximar em oração do Senhor sem fé, pastor Dagoberto? Não, pastor, não é possível sem fé, porque, veja só, se nós não tivéssemos fé nessa EBV, no que ela faz ao nosso coração, nós não estaríamos aqui. E se eu, na verdade, não tivesse fé naquilo que o irmão está falando, eu não iria nem ouvir o irmão, né? Então, fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas que não se vê. Então, é o transcendente. É o transcendente. O comentarista até fala aqui, na verdade, sobre isso também. Ele tem, quantas vezes ele fala: Deus agiu, falou através dos antigos servos e, por último, falou por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é preciso uma experiência com Deus para ter fé. Sem conversão, não adianta. Muita gente, talvez nas igrejas, estivessem até em comunhão com irmãos, com a rotina, né? Com o hábito de estar na igreja no domingo, mas pode ser que muitos não tenham se convertido ainda. Porque até Pedro, que tinha contato com Jesus, no último momento, perguntou para ele 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? E eu creio que ali foi o momento da conversão de Pedro. A verdadeira conversão dele. É preciso que a pessoa primeiro tenha uma comunhão. O Espírito Santo, na verdade, convença do pecado, da justiça e do juízo. E aí a pessoa vai se aproximar de Deus através da oração, que é a nossa comunhão. E Deus se revela a nós através de quê? De pessoas, através de visões. Visões que eu digo são visões físicas mesmo, né? Eu estava uma vez querendo fazer uma programação para um encontro de casal, lá no tempo lá do meu ministério, e sentei e perguntei: Senhor, o que eu vou falar? Vou fazer o quê? Aí um passarinho veio e pousou num galho. Aí daqui o outro veio e pousou do lado dele. Eu fiquei olhando aquela cena, aí eles começaram a ter uma comunhão. Eu digo: meu Deus, aí pronto, Deus me deu o texto. E ali é uma visão material. Nós temos no nosso dia a dia quantas oportunidades para estar em comunhão. Amém, pastor? Não sei se eu embolei o meio de campo aí ou se respondi alguma coisa. Alô? Oi. Eu abri agora o microfone de todos os participantes. Sim. Para que façam... Não sei se... É um momento que, se quiserem, poder fazer perguntas. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma colocação, meu irmão. Pois não. Também. O reitor falando. Vai lá. Quem sou eu? Quem sou eu? Ainda tenho muito... Não, o presidente é o pastor. Não. Mas a gente não pode esquecer do grande amor de Deus, da revelação geral de Deus. Deus, na sua misericórdia, mesmo quando a pessoa não tem fé, mas no momento de aflição, ela pede socorro a Deus, Deus ouve. Então, é importante a gente ter essa ideia de que Deus é um Deus que está sempre atento aos que têm fé, que professaram a sua fé em Jesus, e aos desesperados, desconsolados,
aqueles que estão no momento de limite, e a todas as pessoas que, não sabendo se Deus existe ou não, pede socorro ao nosso Deus. Deus ouve. Deus ouve. Deus é misericordioso. Ele é misericordioso não por causa das nossas capacitações, pois não as temos, mas por causa do seu amor para conosco. Eu posso também fazer um comentário em relação ao texto que o pastor utilizou da mulher cananeia, o exemplo, porque ali ela não tinha um convívio com Jesus como os discípulos tinham, mas ela ouviu falar que aquele Jesus de Nazaré, que estava realizando milagres, e ela entendeu e creu, eu interpreto dessa forma. Poxa, se ele está curando tantas pessoas, ela pode curar também meu filho. Ele pode também atender a minha necessidade. Eu acho que ali, mesmo ela não convivendo com Jesus, não tendo um conhecimento profundo, ali ela gerou fé. E uma fé que até hoje nós conhecemos e ficou como um exemplo, porque foi uma fé de adorador. E o próprio Jesus confirmou isso. Então, como o pastor Marcelo está dizendo, na hora do desespero, da angústia, mesmo o ateu, ele tem um conhecimento de Deus. Não é mesmo? As pessoas utilizam aquele chavão. Ah, meu Deus! Então, a própria palavra de Deus fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Conheces, Então, nós temos esse exemplo lindo dessa mulher, de que ela, na verdade, não conhecia Jesus, mas ela creu que aquele Jesus de Nazaré podia resolver o seu caso, se ele tivesse misericórdia. É algo lindo. É algo realmente, como o pastor colocou, transcendente e de adorador. É uma participação minha. Obrigada. Amém. Então, agora, queridos, eu vou passar a palavra para minha irmã, professora Kátia Moreno, que vai fazer, então, o terceiro ponto. Um abraço, irmã Kátia, estou com saudade. Está com a palavra. Eita. Oi, pastor. A irmã Kátia... Estão me ouvindo? Mutou. Tinha mudado. Agora sim. Estamos ouvindo. Agora sim. Bom dia. Eu também estou com muita saudade dos irmãos. Amém. Agradecer esse convite da irmã Neuza e ficar com essas pessoas maravilhosas. Eu falei assim, meu Deus, pastor Dagoberto, pastor Marcelo, irmã Denise, pessoas que eu tenho tanto respeito, e a gente falar um pouquinho Kátia, desse Deus que quer ser... A irmã continua morena, não continua, né? Continuo sim. E esperança em tempo de quarentena. Quando eu li esse texto base, aí eu falei assim, puxa vida, né? O texto base que a gente está usando, que está em 2 Crônicas 7:14, já foi lido pelo pastor Adenauer, e fala assim, sempre o Senhor vai nos renovar a esperança. Mesmo que a gente esteja se sentindo, né, esse dorminhoco na tristeza, como o pastor tão bem falou, eu gostei dessa expressão, dormindo de tanta tristeza, né? O Senhor, ele vai dar essa esperança. E aí fala assim, qual é a esperança em tempo da quarentena? Né? A gente fica se perguntando, que esperança é essa? E aí vem o escape, o pastor Dagoberto já falou na lição, né, no ponto 1 e no ponto 2, o escape seria, então, oração. E ele fala da oração como refúgio por meio da fé e refúgio por meio da adoração. E eu vou estar compartilhando um pouquinho com vocês daquilo que o Senhor, né, inspirou o meu coração, escrito pelo pastor Gelson Gonçalves,
O ponto 3 fala sobre oração é refúgio por meio de confissão. E aí, em 1 João 1,9, diz o seguinte, na palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí eu fiquei pensando numa balança tendo duas partes, uma parte humana e uma parte divina. Porque diz lá em Romanos 3, duas coisas muito interessantes sobre a parte humana. Que no versículo 10 de Romanos 3 diz que não há um justo sequer. E lá em Romanos 3 também, 23, fala assim, todos pecaram e destituídos estão, né, desse comportamento, dessa ligação maior. E aí vem na balança, como eu estou falando, essa parte divina, que diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E aí o Senhor, Ele vem nos dando essa oportunidade de aproximação, nos justificando, né? Ele sendo esse Deus de justiça, Ele nos justifica através dessa fé. E Ele tem, nessa parte divina, várias promessas. Então, a consciência da nossa ação pecaminosa, de sermos pecadores, nós precisamos ter essa consciência de que somos pecadores. E, por outro lado, a consciência da santidade, nós podemos nos aproximar dessa santidade através de quê? Através da oração. E antes, a gente tinha aquele sumo sacerdote que levava tudo aquilo que a gente queria até Deus. E com a vinda do Senhor, nós temos aquela coisa tão maravilhosa que rasga o véu que separava o homem do Santíssimo, e a gente tem essa grande oportunidade de estarmos em contato direto, mesmo sendo pecadores, mesmo a gente tendo certeza que esse vírus chamado pecado atinge a toda a humanidade. Nós somos pecadores, mas a gente tem essa justificação através do Senhor. E aí o trecho na lição, ele fala sobre alguns tipos de pecado, né? Pecado de comissão e pecado... Eu fui pesquisar, foi bem, já que a gente aprendeu, a gente vai e pesquisa. Aí fala sobre pecado de comissão, ato que é um desejo contrário à vontade do divino, né? E aí eu fico assim, bem, comissão, eu, né, na minha interpretação, fiquei assim, porque a gente peca tanto, e o Senhor, Ele é tão longânimo e misericordioso, que a gente precisa se aproximar e pedir perdão, e aí a gente se reconhece através da oração daquilo que o Senhor vai, através da intimidade, mostrando quais são as nossas limitações. E aí eu fico pensando em tempo de pandemia, né? Saio ou não saio, uso máscara ou não uso máscara, eu vou ser criterioso demais ou não, e tudo isso é o quê? É a nossa intimidade com aquilo que o Senhor está buscando em nós, né? Que a gente seja obediente. E o pecado de omissão é assim, se a gente já sabe que tem que chegar em casa e lavar as mãos, lavar o rosto, por que não fazer? Se eu passo a ter conhecimento e não realizo, eu estou sendo omisso, né? Então, nós não somos capazes por nós mesmos de vencer o pecado, mas através do Senhor, a gente pode se aproximar daquele único que é capaz de nos entender e de nos perdoar, né? E aí, quando eu estava falando, mas tem pessoas que têm muita fé e outras não, nessa questão, é porque as pessoas, às vezes, não se colocam como aquele que pode ter a intimidade de se aproximar. Às vezes, a gente confessa os nossos pecados a um grande amigo, não é verdade? A gente cria intimidade com um amigo. E aí, a gente não é amigo de todo mundo, mas tem aquele que a gente tem mais confiança,
né? E às vezes a gente fala para o amigo. E o Senhor está querendo ser o quê? Um amigo muito íntimo. E às vezes a gente fala para o amigo humano todas as nossas situações e a gente não atenta que a gente ainda não falou para o amigo que pode transformar, que pode nos modificar, que pode resolver a situação, que é o Senhor Jesus. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Se confessarmos. O que é essa confissão? Aí eu fui lá buscar. É preparar o caminho para o perdão, algumas, né, definições de confessar. É a proclamação do resultado de crer em algo, em alguma coisa. Ato efeito de confessar, falar, se expressar. É revelação diante de testemunha. E aí a gente precisa tomar o cuidado. Só existe um capaz de resolver todas as nossas angústias. Por mais que você tenha um amigo, uma intimidade, isso é muito bom, mas às vezes a gente procura num ser aquilo que a gente precisa buscar no divino. Então, a gente acredita naquele ser que você falou e todas as coisas, você faz isso ou aquilo, né? E aí você acredita que a partir dali você já está com seus problemas resolvidos. Então, o que o texto nos fala é se confessarmos o nosso pecado, ele. Então, existe um a quem a gente pode recorrer, confessar tudo aquilo que está na nossa intimidade, que está no nosso íntimo, que às vezes até a gente já falou para um grande amigo humano, mas a gente precisa recorrer ao grande amigo divino, aquele capaz de transformar. E aí ele traz à memória aquilo que pode nos dar o quê? Em Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Então, a gente tem que trazer à memória, porque o Senhor, ele nos deixa, né, grandes, porque ele é fiel nas suas palavras, e ele diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona alcança misericórdia. E é nesse Deus que a gente está querendo hoje falar aqui, que a gente, nesse tempo de quarentena, o Senhor não nos deixou sem, né, filho sem pai. Ele nos dá esperança, essa esperança maravilhosa. E nessa esperança de quarentena vem a oração. E aí a oração, aí a gente deixa hoje se confessarmos. O Senhor está esperando que a gente fale com Ele. Fale aquilo que angustia seu coração. Quem nesse tempo não passou por angústia, medo, aflição, o que será? Ficou. Mas o Senhor nos deu e nos dará sempre um escape. E é isso que hoje eu vim compartilhar com vocês, né? A gente tem a pessoa correta de compartilhar aquilo que está na nossa intimidade. Ele quer ter intimidade conosco. E eu encerro esse momento falando desse Deus todo-poderoso, né? Que essa esperança no tempo de quarentena, se a gente se aproxima dele, confessa tudo aquilo que está dentro de nós, esse Senhor, ele é fiel, ele é justo e ele vai nos purificar. Amém? Amém, irmã Kátia, amém. A oração de confissão, como ela é importante, porque ela traz alívio ao nosso coração. A rama do cristianismo que ensina que a confissão deve ser feita a um sacerdote. Nós cremos nessa palavra de Deus que a irmã falou, que nós devemos confessar diretamente ao Senhor. Ele é o alvo da nossa confissão, destinatário da nossa confissão. Mas é importante que a gente confesse com vontade. E deixe, né? Mas que a gente também confesse, como alguém já falou, o pastor Neemias já falou várias vezes, né, que a gente precisa confessar no varejo, né? A gente peca no varejo, mas às vezes quer confessar no atacado, né? E vai naquela assim de perdoa todos os nossos pecados. Não, vamos pegar o hábito de confessar ao Senhor mesmo, falar, Senhor, esse pecado, eu pequei nisso, pequei naquilo, porque quando a gente faz isso, a gente frisa bem para que a gente não faça novamente, para que a gente deixe. Então, é importante. Eu vou abrir novamente aqui o microfone de todo mundo e ficam todos agora com a possibilidade de fazer alguma colocação, alguma pergunta para a professora Kátia. Eu gostaria, mais uma vez... Só para ser
aqui também fiel à origem, muito bem lembrado pelo irmão, que eu citava uma palavra do pastor Fanini, que eu achava interessante. Isso. A gente peca no varejo e pede perdão no atacado. Ele dizia, pecado tem nome. Pecado tem nome. Então, diga o nome do pecado e confesse. Agora, uma coisa curiosa, só para refletir, não tem necessidade de resposta aí, é que a Bíblia sinaliza, e muito bem lembrada, que a gente tem que confessar a Deus. Mas a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros também. Porque aí é a parte da comunhão, não é a confissão para receber o perdão, muito bem destacado pela Kátia e depois reiterado pelo irmão. Mas a comunhão vai estabelecer uma oportunidade de confessar uns aos outros culpas. Quando aquelas culpas certamente vão ser instrumento de reconciliação. Então, é a culpa em relação a um pecado, a uma dificuldade que você teve com alguém. Então, você vai confessar àquela pessoa, mas não fazer daquilo um ato público e quem sabe, trazer mais problemas ainda. É só uma arejada aí nessa parte. Ou ir para o confessionário, né, pastor? Também tem. Eu queria fazer também um comentário, e eu queria fazer 2 indicações. Tá no YouTube, né? O Poder da Oração segundo a Neurociência, para a doutora Rosana Alves, vou repetir. O Poder da Oração segundo a Neurociência, doutora Rosana Alves, e também no YouTube, o que acontece com o nosso cérebro quando estamos orando, João Paulo Gurgel, vou repetir, o que acontece com o nosso cérebro quando estamos orando, João Paulo Gurgel. E a irmã Kátia muito bem colocou, né? Oração é refúgio por meio da confissão. E hoje já existem mecanismos para nós entendermos como o nosso cérebro processa e funciona no momento da oração, principalmente pela ressonância magnética funcional. E tem 2 estudos que eu fiquei muito impressionado. O primeiro do Dr. Savioli, um psiquiatra e um neurocientista da USP. E ele conseguiu fazer um estudo, mapear várias pessoas em oração e descobriu uma coisa bem interessante, que começa pelo sistema límbico, a parte emocional do cérebro, e se irradia por todo o cérebro. O cérebro fica iluminado. Iluminado, ou seja, a oração ela ativa áreas do nosso cérebro que nós não temos noção. Ela faz com que o nosso corpo produza neurotransmissores responsáveis pela alegria, pelo prazer, pelo bem-estar, como a serotonina, ocitocina, dopamina, e ela consegue equilibrar o cortisol, ou seja, quando nós estamos em estresse, nosso cortisol vai lá para cima, então a nossa imunidade vai lá para baixo. Quando você tem o hábito de oração, você busca cada vez mais a comunhão através da oração, você equilibra o cortisol, a sua imunidade fica muito fortalecida. Isso não é um achismo que eu estou colocando, não. Isso aí é a partir de comprovações científicas do Dr. Savioli, da USP. Existe um outro estudo da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, com relação à oração intercessória. E colocaram pessoas para orar por outras pessoas que estavam enfermas. E essas pessoas oraram. Aquelas pessoas que estavam enfermas, elas tiveram uma recuperação muito melhor. E colocaram também algumas pessoas, no mesmo período, que não tinham recebido orações. E aquele grupo de pessoas que não recebeu oração intercessória teve complicações, dificuldade de recuperação. Ou seja, a oração, além de fazer um bem para a pessoa, em termos emocionais, em termos psicológicos, em termos neuronais, em termos de neurotransmissores, ela também é um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Então, nós não entendemos ainda com profundidade a grandeza da oração. Então, o pastor Gelson Sardinha, pastor da igreja do Mutondo, em São Gonçalo, fez essa lição muito pertinente. Precisamos redescobrir o prazer e a importância da oração em nossa sociedade. Então, nesse momento de pandemia, em que a gente tem uma pandemia biológica a partir de um vírus, e uma pandemia psicológica,
que as pessoas estão deprimidas, ansiosas, angustiadas. Diga um remédio para todos. Oremos. Oremos. E fala, enquanto a gente não confessa aquilo, enquanto a gente não confessa aquilo que está dentro da gente, muita gente está adoecida realmente. Porque quando você ora e consegue colocar para fora aquilo que está angustiando, porque a Bíblia fala que envelheceu até os ossos, porque você não conseguiu expressar aquilo que está te angustiando. Então, se você não consegue, essa questão da iluminação, muito, muito pertinente, porque realmente até os seus ossos você não vai envelhecer. O que você vai se sentir fragilizado, você vai se sentir dolorido, você não vai conseguir proceder. Só para complementar o que aí o irmão falando, me veio outra. A melhor psicoterapia que existe, sem negligenciar a psicoterapia, né, a psicanálise, mas é a oração. Amém. Sim, e essa questão da confissão é muito importante, porque nós normalmente pensamos nos pecados, considerados aqueles pecadões, mas como o pastor bem colocou, os pecados no varejo, e nós temos alguns pecados que nos impedem, na verdade, de ter uma comunhão maior com o Senhor, como, por exemplo, falar mal do irmão, enfim, ter uma conduta que não agrade a Deus, e a gente... Como, Kátia, você foi? Não, enfim, algumas coisas, mentir, perder a calma. Mentir, exatamente. E aí o que acontece? Nós não levamos isso em consideração como um pecado que precisa ser confessado. Nós precisamos, na verdade... As pessoas falam que esses aí são pecadinhos, né? Pois é, mas esses pecadinhos, muitas das vezes, nos impede de ter uma comunhão maior com Deus. E nós precisamos reconhecer, entender que nós erramos e nos colocar diante do Senhor e pedir perdão e, se possível, ir ao nosso irmão. Tem um texto da palavra que deixa isso muito claro em relação até à participação da ceia. Se você tem algo contra o seu irmão, vá primeiro a ele, se retrate com ele, para depois, então, ter uma comunhão através da ceia. Então, é coisa muito séria. E nós precisamos sempre estar passando a limpo, não é mesmo? Diante de Deus, os nossos pecados. Obrigada. Amém. Então, agora, eu vou passar a palavra para a professora Jamilia Machado, que vai nos falar sobre o ponto 4, que é a oração é refúgio por meio do louvor. Professora Jamilia, por favor, desmute o seu microfone e fale conosco. Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos que nos ouvem agora, né? Boa tarde ou boa noite para quem estará nos ouvindo depois. Nós já falamos sobre a oração em vários pontos, né? Acabamos de ver sobre a confissão, nós vimos na fé, nós vimos na adoração, e agora nós vamos ver a oração através do louvor, né? O pastor Marcelo disse sobre o efeito da oração, o que faz no nosso cérebro, o que nos causa, né, de coisas positivas. E agora vamos imaginar a oração através do louvor. Geralmente, quando nós falamos em louvor, a primeira coisa que nós pensamos é em música, né? Nós pensamos o louvor através da música. O nosso querido pastor Gelson, ele começa o nosso estudo de hoje dizendo o seguinte, em Salmo 65, 1 e 2, Davi diz, a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu, que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Quando ele fala que a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, Sião era chamada Jerusalém, né? E nós vemos no Velho Testamento, principalmente no livro de Salmos, que fala sobre o louvor. Nós vemos aqui uma diferença entre o cantar e o louvar. Nós temos que ter essa diferença, nós temos que saber essa diferença. Nós sabemos que a música, ela faz bem para a alma, ela faz bem para todas as pessoas. Você canta quando está triste, você canta às vezes uma música quando você está triste,
é uma expressão, né, de algo que você quer falar. A música é muito boa, já dizia até o velho ditado, quem canta os seus males espanta, né? Então a música está presente em tudo, mas o louvor é algo que vem assim de dentro. A música, nós emitimos o som, né? Nós cantamos, ela sai das nossas cordas vocais, mas o louvor, ela sai do coração. Ela sai lá de dentro. E quando o salmista aqui fala, né, em Salmo 146, 2, ele fala, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao nome do Deus enquanto eu for vivo. Ele põe, cantarei louvores. Louvores expressa aquela eterna gratidão. Louvor significa que você, assim, está expressando do mais íntimo do seu coração, você está engrandecendo, você está elevando um sentimento. Né? Às vezes eu não sei como hoje são as provas, mas no meu tempo, quando nós estudávamos e tiravam 10, o professor colocava assim, 10 com louvor. Né? Ele tinha prazer em dar aquele 10, porque aquela prova era realmente uma prova exemplar. E nós devemos louvar a Deus. Por quê? Por que louvarmos a Deus? Às vezes as pessoas estão nos ouvindo, nós mesmos podemos pensar, mas no meio de tudo que nós estamos vivendo, eu vou conseguir louvar? No meio de tanto sofrimento, no meio de tantas mortes, no meio de tanta coisa que tem acontecido, entrando nos nossos lares, nós vamos conseguir louvar? E quando o salmista fala sobre louvarei o Senhor durante a minha vida, ele não está louvando porque a vida dele foi boa durante esse período todo. Ele está louvando por quê? Porque ele está lembrando das maravilhas que Deus fez. Ele está enaltecendo o que Deus fez. Nós precisamos orar através do louvor, porque nós precisamos enaltecer o nome do Senhor, aquele que nos deu a salvação, aquele que nos dá o alimento, aquele que nos dá o recurso de levantarmos todos os dias para vivermos mais um dia, aquele que nos trouxe até aqui, aquele que ouve as nossas orações, né? Jó, ele foi um homem testado por Deus, eu acredito que todas as pessoas lembram da vida de Jó, e ele falou que receberemos o bem do Senhor e o mal não receberemos. Ele estava louvando em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Embora nós não entendamos, mas nós precisamos louvar, nós precisamos orar, não só pedindo, mas agradecendo, dando a expressão do nosso louvor. Nós, às vezes, temos o costume de achar que no nosso culto, quando nos reunimos em igreja, nós achamos que o louvor é só aquele momento da música. Vamos louvar a Deus e nós cantamos. Mas o louvor é algo que é desde quando eu começo a me aprontar para ir falar com Deus, porque eu estou com o meu coração o quê? Agradecido. Então, o louvor é muito mais que cantar, ele se expressa através da música, sim, porque nós vimos que às vezes nós somos movidos por uma coisa dentro de nós erguemos as nossas mãos, nós chegamos até os céus e Deus se agrada do verdadeiro louvor. Eu posso estar com meu coração triste, mas eu vou louvar a Deus porque eu ainda estou viva. Eu vou louvar a Deus porque em meio da tragédia ainda existe uma esperança. Eu vou louvar a Deus por tudo que Ele fez. E aí, pela fé, né, nós sabemos que Ele fará. Ele transforma caos em bênçãos. Ele transforma ruínas, Ele faz ossos secos se tornarem vida, terem vida. Ele pode transformar, primeiro a gente vê que numa plantação, tudo às vezes acaba, olha, aquela plantação não tem nada e de repente floresce, porque há necessidade. A nossa vida é feita disso. E o louvor, o salmista fala, temos que estar com louvor constantemente em nossa boca. No Novo Testamento, nós vemos um exemplo de louvor
que eu trago para nós agora, que é bem parecido, né? Paulo e Silas, quando pregavam, eles foram açoitados, foram jogados na prisão, e eu fico imaginando que à meia-noite eles lá naquela prisão fria, com o seu corpo todo machucado, com eles todos assim sentindo dores, frio, fome, eles fizeram o quê? Eles louvavam, eles cantavam a Deus e louvavam a Deus. E o que aconteceu com eles? Deus ouviu o louvor, Deus ouviu a oração, as portas da prisão foram abertas, eles foram libertos depois, nós vemos no decorrer do texto que eles foram libertos, mas eles não deixaram de louvar. A nossa vida tem que ser um constante louvor a Deus, porque um dia Jesus morreu. Deus, quando criou a humanidade, ele criou com um propósito, que era para louvor do nome dele. Deus é um Deus que se agrada do louvor. A oração é o que nos une a Deus. É o meio que nós chegamos a Deus, é a oração. E nós temos esse meio, nós temos esse segmento através da fé, através da confissão, através do louvor, né? Através de um simples fato de falar assim, Deus, eu estou aqui. É uma oração de você para Deus. E ele olha a sinceridade do seu coração. Então, o louvor é aquilo que nos une a Deus, que expressa do mais íntimo do nosso ser a gratidão a Deus por tudo que ele tem feito. Lá em Salmos 92, 1 e 2, ele diz, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, para anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. 1 Crônicas 16, no versículo 8, ele fala assim, do 8 ao 12, ele fala assim, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as obras entre os povos, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome e alegrai-vos no seu coração os que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a força continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios, de todos os seus juízos. Vamos lembrar de tudo que Deus tem feito para as nossas vidas. O momento é difícil, o momento de pandemia é um momento triste nas nossas vidas, mas nós precisamos louvar a Deus, porque o louvor, ele abre, ele nos dá força. Você pode ver que você, de repente, começa a cantarolar, se alguém começa a cantar perto de você, você já começa a pensar naquela letra, você começa a pensar naquela música, e daqui a pouco o seu coração já está louvando. Porque louvor é algo que parte de dentro para fora, lá do nosso íntimo, mais profundo do nosso coração. Que nós possamos falar como Davi, né? Senhor, eu te louvarei em todo o tempo, no tempo bom, no tempo ruim, no tempo mais ou menos. Eu quero que o teu louvor esteja continuamente na minha boca. Que nós possamos pedir a Deus fazemos diante dessa oração de louvor, que peçamos a Deus que não nos deixe perder essa fé. Que esse momento de pandemia, mesmo triste, nós falemos mesmo para Deus, Senhor, eu estou triste, eu perdi meu emprego, eu perdi um ente querido, mas eu sei que o Senhor é Deus. Isso é uma oração de louvor. Às vezes a gente pensa que não é, porque a gente está reconhecendo que Deus é Deus. E Ele pode todas as coisas, mas nós somos humanos e estamos vendo que nós estamos tristes. Então, não deixe que o louvor apague dos seus lábios. Não deixe que o louvor seja enterrado. Sabe, quando o tempo está nublado, eu costumo olhar para o céu e falar assim, Deus, está chovendo, mas acima dessas nuvens o sol continua brilhando. Isso tudo vai passar. E que nós, quando isso tudo passar, nós vamos ter cicatrizes. Mas que o louvor, ainda que nós possamos achar que ele está fraco, ele seja um constante na nossa boca. Nós possamos entender que louvor vem do coração e não da boca.
Que Deus abençoe a todos, que Deus fortaleça, que Deus nos guarde e que continuemos louvando a Deus. Pastora Demanauer. Amém. Amém, professora Jamilia. Eu vou então já aproveitar, vou fazer a conclusão e em seguida eu já abro para que as pessoas possam fazer alguma consideração sobre esse tópico e também sobre a lição de um modo geral, e aí também já passo a palavra para o pastor Neemias encerrar. O que eu gostaria de destacar com relação a esse tópico, professora, é que nós somos humanos e às vezes isso cria em nós alguma dificuldade de louvar nos momentos de crise, nos momentos de maior dor, de maior aflição. E me veio a lembrança agora o texto do Salmo 137, e é um salmo muito interessante, porque o salmista retrata no momento em que eles estavam na Babilônia, cativos, o povo estava preso, escravo, cativo na Babilônia, e ele fala assim, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Então, os instrumentos musicais foram pendurados nas árvores. Eles não tinham mais prazer em louvar. E aí, no versículo 4, ele pergunta assim, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Ele estava dizendo, como é que eu poderia entoar louvores ao Senhor, estando vivendo aquilo ali? Por causa da humanidade, por causa da nossa fraqueza, por causa de como nós somos pequenos, como nós somos falhos, como nós somos limitados. Mas, ao final, o que nós temos que aprender é que mesmo em meio a tudo isso, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo Senhor de todas as coisas. Nada, nenhuma situação jamais foge ao controle do Senhor. Foge ao nosso controle. Foge ao controle da humanidade, dos líderes, de todos, mas nunca foge ao controle do Senhor. E quando nós lembramos disso, aí, mais uma vez, nós louvamos e nós exaltamos ao Senhor, ao Deus da nossa vida. Então, vamos lembrar aqui que sempre que a Bíblia fala em pestes, em pestilências, em pragas, nós temos sempre essa ideia de epidemias, alguma coisa que é contagiosa, alguma coisa que passa de um para o outro, que é maligno, que pode ser fatal. E a maior pestilência que existe, a maior praga que existe na humanidade é o pecado. Não existe uma praga maior, porque é o pecado que causa a morte eterna, a morte espiritual. E é contra essa praga que nós devemos nos atentar e lutar, e para ela há um antídoto. E o antídoto é a graça do Senhor, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, você que está nos ouvindo, saiba que essa praga, infelizmente, chegou à sua vida. Chegou à vida de todos, porque na Bíblia diz que todos pecamos, não há ninguém que não tenha pecado, então estamos todos contaminados por essa doença chamada pecado. Mas a todos também está disponível gratuitamente o antídoto, que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se do seu pecado, clame ao Senhor, peça perdão ao Senhor, ore ao Senhor e diga com a sinceridade do seu coração, Senhor, eu sou pecador, mas eu desejo receber de Ti esse perdão, essa graça, esse antídoto, e certamente o Senhor vai perdoar e vai te conceder a vida eterna. O Senhor, Ele é o médico dos médicos e nós temos a possibilidade de nos apresentar em seu consultório com a frequência que nós desejarmos, em oração, e clamar a Ele, e certamente Ele terá ouvido para nós, Ele terá ouvido para nos dar. Glória a Deus por isso. Agora eu vou abrir aqui todos os microfones para que todos que quiserem possam fazer alguma consideração final, alguma manifestação, alguma pergunta a algum dos professores, e em seguida a palavra já está então com o pastor Neemias para esse encerramento. Que Deus abençoe o dia de vocês, fiquem com Deus. Tem alguém aí que está apitando? Tirou, amor? Eu posso contar rapidamente uma experiência, dentre tantas. A irmã Jamilie estava falando e eu estava aqui lembrando de tantas experiências. Eu, como na área da música, né?
vivi durante todo o decorrer da minha vida, pode assim dizer. Mas gostaria de citar uma que foi muito marcante sobre o poder do louvor, da oração, na verdade, através da música e do louvor. Eu sou da área da saúde também, além da educação, e trabalhávamos juntas, eu e uma irmã muito querida, que é a esposa também de um pastor, a irmã Laureni, esposa do pastor Ivani, da Igreja Presbiteriana. E a Laureni, ela teve uma gravidez de alto risco. Ela já tinha mais de 40 anos e hipertensa, e o parto dela já prometia ser um parto bastante complicado. E a médica da Laureni era minha amiga aqui da Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia, a doutora Isaura. E nós já tínhamos combinado, quando a Laureni fosse ter o neném, que eu estaria junto, participando, assistindo. Mas ela me segredou: Denise, eu estou muito preocupada porque o parto da Laureni não vai ser fácil. E a pressão da Laureni não baixava. Então ela resolveu antecipar a cirurgia da Laureni e me avisou, nós já tínhamos combinado isso. Então eu fui para o hospital, ela internou a Laureni, ela me chamou, e eu fui, Laureni já internada, com uma pressão muito alta, mais de 20, e ela disse para mim: Denise, eu estou muito preocupada, eu preciso fazer esse parto, essa cesárea, mas a pressão dela não baixa. Ela está medicada, mas não baixa. E eu entrei então na enfermaria, Laureni muito nervosa, evidentemente, e eu disse: Laureni, acalma o teu coração, vamos adorar ao Senhor. Fecha os olhos, vamos nos acalmar, você precisa ficar calma, porque essa pressão tem que baixar, Laureni. Então nós vamos adorar o Senhor. E o pastor Ivani junto, muito preocupado, muito nervoso, e nós começamos a cantar. Eu comecei a cantar: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. E depois também cantamos outras canções. E Laureni foi se acalmando, Ela quase que adormeceu ali, naquele momento de louvor e de adoração, e a gente intercedendo. E aí eu chamei a enfermeira, o Espírito Santo falou comigo: pode medir a pressão dela, que ela já está em condições de fazer o parto. Chamei a enfermeira de 21, a sua pressão estava em 13. Então, glória a Deus. E imediatamente, Laureni pode fazer a sua cirurgia, ter o seu neném, está aí uma moça já, para a honra e glória do Senhor. Esse é o poder do louvor, com fé. Amém. Não é mesmo? Com o coração quebrantado diante do Senhor. Obrigada. Amém. Amém. Aí está. Não sei como está o anfitrião, mas se algum irmão quiser falar também, quiser comentar, é a oportunidade, né? É EBV. Exatamente. E é maravilhoso, assim, Jamile foi falando, né? Essa intimidade com o Senhor é tão bom. Não, como o pastor Adenauer falou, não é fácil louvar quando você está passando a aflição. É muito difícil até entoar o louvor, porque você tenta cantar e, para quem é mais emotivo, vem o choro, mas a persistência, né, faz você conseguir. Então, esse lado humano, na presença desse divino, é um equilíbrio tão maravilhoso, né? O Senhor vai nos aquietando, né? Mostrando assim: olha, eu sou Deus, aquieta. Então, tudo isso são experiências, né? E cada um aqui, com certeza, na sala, tem uma experiência para contar, né? Mas você ter essa... Porque para a gente é muito maravilhoso, né? A gente tem
a quem recorrer e nomear, olha, foi através dele. Foi através dele. Isso é muito bom, muito maravilhoso. Amém. Só um detalhe também, né, do que a irmã está falando, a irmã Kátia. Nós temos também que lembrar que louvor não é só, assim, dar a sensação de que é tudo de bom, mas o louvor também é chegar para Deus e falar assim, meu coração está apertado. Eu estou reconhecendo só que Deus sabe a dor que estou louvor é engrandecimento do nome a quem nós estamos elevando as nossas orações. Então, o pastor Adenauer colocou também, né? Como o salmista falou, a gente estou triste, eu não sei. Às vezes eu chego para Deus e falo assim, Senhor, aqui, eu estou aqui. Meu coração está triste, mas eu sou tua filha. Olha por aí, sabe? Eu não estou conseguindo expressar o que eu sinto. Eu não consigo falar nada. Mas isso, embora a gente não perceba, é uma expressão de louvor, de amor, é uma expressão de chegar ao Pai, reconhecendo que Ele pode. Eu estou louvando a Ele pela grandeza dEle e sabendo que Ele pode fazer. Nós temos aqueles momentos baixos, onde existe um livro que é do pastor Max Lucado, Antes de Dizer Amém. É um livro muito excelente que fala sobre oração. Ele fala que muitas das vezes o nosso coração só sabe chegar e falar assim, Deus, eu estou aqui. Deus, meu irmão precisa de ajuda. Deus, o povo precisa de ti. Isso é uma oração de reconhecimento que Deus pode fazer as coisas. Então, vamos pedir a Deus que a gente possa ter o louvor constantemente, ainda que seja de uma nota só. Mas que seja um louvor ao nome de Deus. É quando eu sou fraco, é aí que eu estou forte, né? Forte. Dependendo de Deus. Amém. Queridos, então encerramos aqui a nossa escola bíblica dominical de hoje, escola bíblica virtual. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um dia muito especial na presença do Senhor. E eu passo a palavra, então, ao pastor Miguel Lima, para as últimas considerações. Muito bem, que alegria, foi muito bom participar nesta manhã, neste tema tão importante para a nossa relação com o Senhor. Oração como refúgio. E a gente vai orar, eu vou pedir a Kátia, a professora Kátia, que ore, agradecendo a Deus a bênção desta manhã e que as pessoas que acompanharam e que acompanharão sejam fortalecidas na fé a prosseguirem tendo a oração como um refúgio. Vamos orar. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, por essa grande oportunidade que estamos tendo, Senhor, de nos achegarmos mais e mais. Desativou? Está sem som, Kátia. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá bem? Amém. Oremos então. Oremos então. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de nos achegarmos a Ti em espírito e em verdade. Senhor, muito obrigada por essa lição, onde nós estamos falando sobre esperança. O Senhor sempre nos dando um escape. Ó Pai, nós queremos Te glorificar, Senhor, porque através da oração nós temos uma ligação direta contigo, ó Pai. O Senhor nos mostra que o Senhor nos ouve, o Senhor atende aquilo que é necessário para nós. Então, nós Te agradecemos, Senhor, porque através da fé, da adoração, da confissão, nós nos achegamos a Ti.
Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá esse renovo, essa nova condição, Senhor, de estarmos firmes na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por todo esse grupo, pelas pessoas que ouviram, mas especialmente, Senhor, que tudo aquilo que foi falado encontre um encaixe perfeito em cada coração, mude mente, Amém. Senhor, e a gente possa realmente louvar e engrandecer o Teu santo nome. Muito obrigada Amém, por tudo, Senhor. em nome de Jesus. Amém. Muito bem, assim a gente encerra esta transmissão aqui no Facebook. Muito obrigado pela sua atenção. Às 18 horas estaremos aqui, se Deus quiser, com a celebração da noite, quando entoaremos louvores, todos relacionados ao livro dos Salmos, que era o livro dos cânticos do povo de Israel. O tema do culto é Cantando as Mensagens dos Salmos. Então, eu convido você às 18 horas, estar ligado neste canal. Deus te abençoe e te ajude. Amém e amém. Amém.